Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo, o programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. O programa de hoje, a presença de um dos mais experimentados profissionais da mídia de Rondônia, jornalista Robson Oliveira e também advogado. Vem a Voz do Povo trazer as informações pertinentes ao pleito eleitoral no primeiro turno, suas análises, quais foram os acontecimentos que cercaram a vida da população relacionadas ao pleito. E a gente vai então aqui bater papo durante 1 hora sobre todas as nuances das eleições deste ano. Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo, ligado conosco, mande mensagem para a gente pelo telefone. O telefone, por gentileza, 9214-5306, 9214-5306, desacostumei. Bom, eu quero abrir o programa de hoje falando a respeito da Rondônia. A Rondônia registra 369 novos casos da Covid-19, 3 óbitos. Bolsonaro nomeia a nova reitora da Universidade Federal de Rondônia. O pessoal da esquerda não estava acreditando muito que Bolsonaro fizesse isso, sobretudo a ala mais radical, mas o Bolsonaro nomeou então a nova reitora da Universidade Federal de Rondônia, Marcele Regina Nogueira Ferreira. Deve ter calado um pouco a boca do pessoal da esquerda. Imunidade contra o coronavírus pode durar anos, aponta estudo. Alucinado, o homem espanca a esposa que negou dinheiro para comprar droga e também o seu próprio pai. Funcionário é encontrado morto em empresa onde trabalhava. São algumas das manchetes do site rondonoticias.com.br. Você entra no Rondo Notícias, você terá tudo na palma da sua mão. Bom, tecidas as primeiras considerações da Voz do Povo, pedindo a você para acessar o rondonoticias.com.br. A entrevista com o jornalista Robson Oliveira começa agora. A Voz do Povo. Entrevista. O programa A Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, saúda o jornalista Robson Oliveira. Registra a alegria de recebê-lo aqui. Boa tarde, Robson. Seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo. Boa tarde, Arimar. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer sempre estar aqui contigo. Tá tudo bem, Robson? Como é que tá a vida, hein? A saúde andava meia combalida, né? Eu peguei uma malária, não foi fácil, e a Covid? Não. Graças a Deus, não. Eu também não, rapaz. Eu andei pelas ruas, peguei na mão das pessoas. Eu não pego, não. Vitória, né, rapaz? Eu tenho tido alguns cuidados, Arimar. Mas eu também tive, mas chegou um momento que eu chegava nas ruas, não tinha jeito. Ah, tá, você foi candidato. Né? Então chegar, pô, me dava a mão, eu vou deixar a mão do sujeito no ar. É lógico que depois eu me cuidava, mas é bem complicado. Então, acho que uma grande vitória foi eu não ter contraído essa doença, graças a Deus. Muito bem. Eu gostaria de saber do jornalista Robson Oliveira quais são as considerações que ele guardou do ponto de vista das análises que ele faz diariamente sobre o pleito deste ano no que diz respeito à Câmara de Vereadores e ao primeiro turno das eleições, trazendo Wildon Chaves da situação e Cristiane Lopes, que vai então esgrimir com ele no segundo turno. Foi surpresa para você? Não, Arimar, não foi surpresa não. Essa é a primeira eleição que eu não trabalho, eu fico só como observador e escrevendo minha coluna mesmo. Fica melhor de você opinar e você ver com outros olhos de quem está colaborando com alguma campanha, né? Eu não vi nenhuma surpresa, porque as pesquisas, eu tive acesso a várias, inclusive aquelas para consumo interno dos comitês, elas mantiveram uma certa coerência esse ano. Eu acho que
de tanto apanhar, de tanto errar, eles terminaram acertando. E é isso mesmo, as pesquisas vinham nos últimos 4 dias dando uma curva inversa da vereadora Cristiane, ultrapassando o jovem e professor Vinícius. Vinícius sempre manteve a linha entre 14%, oscilava entre 14% e 15%. No sábado, Arimar, eu tive acesso a uma pesquisa. Essa pesquisa eu até ajudei a tabular os dados. E dava um empate técnico entre os três. Eu tenho até ela aqui no meu celular. Entre os três que ficaram na segunda, terceira e quarta posição. E dava, em todas as pesquisas, dava o atual prefeito com o dobro deles. E se refletiu nas urnas, né? Ele conseguiu mostrar um conjunto de obras que ele está fazendo, independente de quem concorde ou não, mas dizer que não há se são corretas ou não, se tem defeito ou não, a gente vai ver, mas que há um conjunto de obras, e isso fez com que ele botasse uma diferença razoável. Eu estava cotejando com as campanhas passadas, nenhum candidato botou uma diferença tão imensa de votos o segundo colocado quanto ele. E nenhuma eleição em Porto Velho, exceto aquele que ganhou no primeiro turno. Algumas pessoas colocam que o prefeito Hildo veio trabalhar agora, já no final, já próximo do pleito. E a gente já realmente viu muitas obras agora, bem recentes. Você acredita que isso colaborou para essa... Não, isso ajuda. Obra ajuda, porque você elege alguém esperando que ele trabalhe. Eu vejo muito essa crítica, até porque nós tivemos prefeito aqui que fez aquelas obras casca de ovo. Não é o caso, vamos ser bem honestos. E você se elege para 4 anos. Né? Você se elege para 4 anos. Quando eu vejo essas críticas, você vê mais o pessoal engajado numa campanha ou noutra. O que a população? A população não é bobo. Dizer que a população não sabe votar, sabe. Pode não saber do jeito que a gente quer, dentro das nossas concepções filosóficas, dentro das nossas posições, mas sabe. Não é à toa que de vez em quando há mudanças razoáveis, né? E já respondendo a outra parte da sua pergunta, você vê que houve uma mudança substancial na Câmara dos Vereadores. Eu esperava mais. 67%. Quase 70%, né? Uhum. Então é uma mudança, os próximos... O povo está acordando? Os deputados estaduais tomem cuidado, né? A população está mais vigilante. As mídias sociais hoje, quer queira, quer não... mais ao alcance. Embora tenha favorecido muito as fakes e favorece a fake news, mas a população está mais sábia, tem acesso mais à informação, né? Classe A, B, C e D. Hoje a informação está no celular, está na mão, está no bolso. Né? Então, eu acho que fica mais fácil, inclusive, para você ter acesso ao que está acontecendo. Daqui a pouco eu quero falar dessas táticas de política, mas... uma tática copiada do Wildon copiou do Bianco é aquela da enrolação, né? O Bianco nunca é candidato e acaba sendo. Isso é historicamente colocado. Não sou candidato a governo, era candidato. Não sou candidato a prefeito de Paraná, era candidato. Não sou candidato a senador, era candidato. Esta estratégia do Wildon, dizendo que não era e todo mundo sabia que era, é um fato. Eu gostaria da sua análise daqui a pouquinho. Segundo fato é que o Wildon, daqui a pouco eu quero falar da Cristiane também, estou falando, começando pelo Wildon. Segundo fato é que ele não queria ir para a reeleição, ele odiava a reeleição, mas aceitou. Depois ele disse que não queria fazer coligação e fez. Como é que você vê essas coisas? Arimar, eu posso tocar nesse assunto porque eu fui o primeiro jornalista a dar em primeira mão que ele não era candidato à reeleição, porque ele esteve comigo. Isso era verdade? Era verdade. Em julho ele ia anunciar. Ele me disse, eu liguei para ele para pegar as informações para fazer uma matéria. Aí ele disse, bicho, foi desse jeito o diálogo. Bicho, eu tô achando, isso foi mais ou menos no dia 10, 12 de julho. Ele estava fora daqui do estado. Aí ele me disse, eu quero anunciar no final do mês que eu não sou candidato. Não sou, a família não quer, coisa e tal. É óbvio que inicialmente eu achei que era papo furado. Aí eu disse, eu posso dar isso na coluna? Ele disse, não, você está autorizado. Eu disse, cuidado, se eu der uma barrigada, né, jornalista, quando alguém usa, a vingança é grande. Né? Aí ele disse, não, pode anunciar, é sério. Eu não cravei, mas disse que havia uma possibilidade dele não ser candidato. Aí ele perguntou, vou anunciar no final do mês. Eu disse, para que essa pressa?
Eu terminei ajudando. Para que essa pressa? Deixa ver. Então, a seu sentir, era verdadeira. Era verdadeira. Como é que ele se demoveu? Como é que eu acho, não, tenho certeza que houve uma pressão muito grande do PSDB, inclusive nacional. Eles estão com os projetos políticos. Houve pressão muito de amigos próximos dele, principalmente o pessoal que trabalha no entorno dele, né, assessores, enfim. E ele fez pesquisa. Ele compatibilizou com um pacote de obras que estava e ele se animou. Eu acho que é isso. Ele fez eu vi uma entrevista dele numa rede de televisão aqui, ele dando uma explicação. Eu não acreditei. Não, é porque eu achava que os candidatos que tinham aí poderiam não dar continuidade. Eu achei até isso meio arrogante, porque o poder, a democracia, uma das coisas que mais oxigena é exatamente a alternância. Você tem que dizer, não, eu vou dar, como ele está fazendo agora, eu quero dar continuidade às minhas obras. Perfeito, é o direito, né? É a população que vai avaliar se dá ou não outra oportunidade. Mas eu acho que isso foi se afunilando e as pressões foram aumentando e ele se animou mesmo. Ele viu pesquisa, né? Você se anima. O fato da reeleição, sou contra e acabou saindo. O fato também de não quero coligar e acabou coligando. Essa é uma incongruência, né? A coligação, acho, já não existe mais nas proporcionais, né? E o resultado das eleições demonstra que foi muito bom. Então, as coligações eu não vejo problema. O que eu vejo problema são os partidos. A discrepância, né? É o contraponto, né? Quando você pega uma coligação com duas posições ideológicas antagônicas, aí é discrepância. É o caso do Vinícius? Não vejo. O Vinícius é de esquerda, completamente. Não, eu acho que colocaram isso nele, né? Por quê? Ele não é de esquerda? Não acho ele de esquerda. Será? E aí você está de frente. Com essas posições que eu avalio todo dia dele, colocando situações que a esquerda defende. Arimar, defender posições não é reserva de mercado de direita ou esquerda, não. Defender meio ambiente, eu defendo. Defender direitos humanos, eu defendo. E eu não me considero uma pessoa extremista. O problema é que as pessoas confundem algumas bandeiras comuns a todas e acham que o cara de esquerda é nada. Esquerda é aquele que é o radical, são os extremos, não aceita conversar com ninguém. Esse sim, ele não se ofende não quando você diz que ele é extremado. E essas eleições, foi bom você ter tocado esse assunto, se fizer uma leitura nessas eleições nacionais, a população já está sinalizando que não quer esses extremos não. Nem de direita, nem de esquerda. A população quer uma política mais negociada, mais tranquila. Ontem aqui no programa estiveram o professor Matias e o Aloysio Vidal. Na opinião dele, no sentido deles, eles acham que o apoiamento do Vinícius tira voto do Hildon, porque são extremados o PSDB com o Cidadania. Como é que você vê isso? Com todo respeito aos dois, eu acho uma bobagem. Do ponto de vista teórico, é uma bobagem, e do ponto de vista pragmático, pior ainda. Por que do ponto de vista pragmático? Porque quando você passa para o segundo turno, isso é natural. Alguém rejeita voto, alguém rejeita apoio, então não quer se eleger. Você não pode flexibilizar suas posições, o seu programa. Aí sim, na hora que você defende uma coisa e do dia para a noite, só para ganhar a eleição, começa a defender outra, por exemplo, vamos pegar um caso como São Paulo, o Boulos, ele tem uma posição extremada. Se ele fizer um movimento por meio, aí sim há uma incongruência, aí você vê uma manipulação pensando apenas no resultado das eleições. Mas eu nunca vi o Vinícius defender marxismo, nunca vi defender socialismo. As pessoas confundem com essas bandeiras pós-modernas, né? Sobre a questão de gênero, sobre a questão ambiental, e acham que isso é bandeira de esquerda. O Greenpeace é verde, mas sabe quem é o presidente mundial do Greenpeace? É o príncipe da Inglaterra. Ele é de esquerda. Isso é uma confusão. Há uma confusão muito grande, Arimar, nessas questões aí. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo. E o amigo ouvinte pode mandar sua mensagem, você entra no site rondonoticias.com.br, lá tem um banner de capa, você clica no banner, você vê os bastidores da Voz do Povo. Hoje, com a presença do experimentado jornalista Robson Oliveira, quero registrar rapidamente aqui,
Dorival Isidório Ângelo, o Mário Sérgio, o intelectual Jean Fialho, a Carléu Sá, o Mário Sérgio. Acho que é um candidato que não tem vontade própria, o Hildo, diz o Mário Sérgio, o Adilson Rodrigues, o Zé de Arimatea Leles e o Marcos Fonseca. Todo mundo se ligou na Voz do Povo. Daqui a pouquinho, registro outras pessoas que nesse momento nos dão a honra de estarem sintonizadas. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo personalidades da cena política do Estado e, claro, debatendo assuntos comuns. Hoje, convidado é o jornalista Robson Oliveira. Nesse momento, eu já vou começar a atender Sua Excelência ouvinte, ainda tem uma série de situações. Daqui a pouco eu quero falar um pouco da Cristiane também, a candidata a prefeita. Mas o Roglisson Lourenço, Robson, defender o poliamor é bandeira da esquerda, sim, diz o Robson. Aliás, o Roglisson. Diz que o Vinícius defende o poliamor e isto para ele é bandeira da esquerda. É a opinião dele, eu nunca vi isso, né? Mas ele defendeu sim, eu já vi. O João Bernardo, está em Cachoeiro de Itapemirim, colega nosso de faculdade aí, cumprimenta o Robson. A terra do nosso Roberto Carlos. Terra do Rei lá, né? Terra do Rei, um abraço. O procurador Zé Luiz Tori também está com a gente, cumprimentando o Robson, hein? Um abraço para o José Luiz. O Beto César, o cantor, compositor, também ligado na Voz do Povo. Obrigado, Beto. Sambista da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Um grande abraço ao Beto. Bom, tem mais gente aqui ligada na Voz do Povo. O Luiz Carlos Pereira, boa tarde. Que bom que você está de volta. Mestre é demais, me chamando de mestre aqui. Gostaria de uma análise de vocês dois com relação ao quociente eleitoral. Isso não foi discutido na grande imprensa, como é o caso do candidatos com votos
como o meu caso, com mais votos, candidato com mais votos no segundo turno, e os segundos colocados não entraram. É o Luiz Carlos do Igarapé. Quer falar alguma coisa com o Luiz Carlos sobre o quociente eleitoral? Mas eu queria entender a pergunta, como foi. Não consegui entender. Vamos lá, então. Gostaria de uma análise de vocês com relação ao quociente eleitoral. Isso não foi discutido na grande imprensa. Como é que candidatos com mais votos do que os outros ficaram de fora? Porque agora eu entendi. Isso é uma questão, eu acho, até, inclusive, muito boa a pergunta dele, que cabe aos partidos, inclusive, usar seus espaços para falar para a população, explicar por que fulano, um candidato X tem 3 mil votos, fica fora porque o outro se elege com 500 votos porque fez mais votos na soma geral de todos os candidatos na legenda e o mais votado termina puxando o outro. Esse é uma questão que vem sendo discutido, né, dentro do Congresso Nacional. Tem proposta aí, eu já vi várias propostas para todo lado. Se elege somente aqueles que é mais votados, enfim. Mas aí você desequilibra a representação. Quer queira, quer não, nós vivemos... Não seria bom, por exemplo, Robson, que o vereador mais votado fosse o presidente da Câmara? Mas eu confesso a você que eu nunca fiz esse raciocínio. Por quê? Se o cara está com a maior representatividade, ele está mais legitimado do que quem teve menos votos. Sinceramente, a controvérsia, eu acho o seguinte, que ele não é maior do que o que teve menos votos que se elegeu. A casa, quando você forma aquela casa, todos são iguais, todos têm as mesmas atribuições e também têm as mesmas prerrogativas. É por isso que eu não embarco nesse raciocínio. Respeito, né? Eu acho que quem defende isso tem espaço para defender. Teve a maior representação, mas nem sempre, viu? Quem tem a maior votação, ele é o melhor candidato. Você vê que essa fórmula que mudaram agora, tirando as coligações, favorece muito aos donatários de partido. Ele monta as nominatas de acordo com os interesses políticos dele. Né? Então a gente tem que ter muita parcimônia com relação a isso. Porque a gente termina, se a gente enveredar para um discurso desse, termina pessoas que, embora tenha uma boa votação, não sejam aquelas mais adequadas, e você entende adequada aí do sentido mais elástico possível, para que seja o presidente de um poder. Francisco Benedito Diniz, ligado na Voz do Povo, está com saudade do programa, obrigado aí. Pergunta ao Robson se ele sabe alguma coisa do restaurante popular da Zona Leste. Eu não sei. Parece estar fechado. Está fechado. Me parece estar fechado. Que eu acho isso temerário, né? Foi um projeto bacana. Eu me lembro quem começou com isso, o pessoal disse que foi o Garotinho, mas não, eu me lembro que o Brizola, lá na década de 80... Aqui foi o Roberto Sobrinho, não? Não me lembro. Não lembro também. Não me lembro, mas parece que sim. O Lucas Silva, ótimo jornalista, parabéns pela entrevista. O Ivaldo Flamengo, boa tarde. E quanto aos vereadores reeleitos, será que o povo está conformado com o trabalho deles? Ou existiu mesmo a tal compra de votos tão dita aí? Olha, mas eu não posso fazer uma afirmação que houve compra de voto, porque se eu afirmar isso, eu tenho que provar. Tem que provar, né? E terei que reconhecer que os órgãos de fiscalização não fizeram o seu trabalho. Eu não vou dizer um negócio desse, até porque não houve nenhum flagrante. Em toda a campanha... Foi bem limpa do ponto de vista de eu acho que né? foi... Eu acho, viu, Arimar, porque as pessoas hoje com o celular na mão, é muito fácil denunciar. Elas fiscalizam, Fiscalizam. A Luciana Souza está em Cacoal, ligada na Voz do Povo, está gostando da sua entrevista. Fale com a Luciana lá em Cacoal. Obrigada, Luciana. Aí em Cacoal parece que nós não tivemos uma eleição diferente, foi uma fúria, né? Foi parece fúria que teve uma né? fúria lá, depois de um furacão que passou na cidade. O jornalista Rocco Eduardo Roca se ligou na Voz do Povo também, o professor César Licório, Aldete Cavalcante de Jaru ligada no programa, o Edilson Ferreira Lima se ligou com a gente também, o Rocco parabeniza o Robson pela entrevista. Conheço um grande jornalista, um abraço para ele também. Médico agora, né? Marcos Wolff, também jornalista ligado no programa, Roberto Carlos da Costa Moura se ligou conosco, a Paula Ruda está também com a gente aqui, e o Edísio cumprimenta a gente, desejando uma boa tarde, eu agradeço a gentileza dele. Bom,
Deixa eu ver quem está mais aqui, porque o ouvinte aqui tem a prioridade. Aqui é Sua Excelência, o ouvinte do programa. Programa com audiência lá em cima, que maravilha. Bom, vamos falar agora da Cristiane Lopes. É uma guerreira entrar numa luta dessa pesada, é a única mulher, né? Como é que você vê aí, Robson? Eu acho, se você olhar a trajetória dela na Câmara, você vê que é uma pessoa combativa, né? Ninguém chega a um segundo turno de eleição tão disputada e afunilada, né? Com candidatos com votações próximas, sem ter algum mérito. Né? É verdade, é verdade. Só quem torce pelo Flamengo ou pelo Fluminense é que diz que o outro não tem mérito. Todos têm méritos. Né? Eu posso até não concordar com um, com o outro, a gente pode não gostar dos olhos, não gostar das propostas políticas, da ideologia política. Isso faz parte da democracia. Aliás, a sociedade e a democracia, ela só se oxigena com dissenso, e dissenso buscando um consenso melhor, o que é melhor para a população. A gente tem passado, Arimar, isso é uma opinião que eu tenho observado muito, é muita intolerância. A gente chegou num estágio de muita intolerância. Me parece que essa coisa começa a arrefecer. Né? A gente tem que ter mais tolerância, inclusive com as opiniões divergentes. É em cima da divergência que a sociedade cresce, amadurece. É em cima de erros do passado, corrigindo cada um deles, que a gente avança, que a gente procura um mundo mais pós-moderno e melhor para todos nós. São 12 horas e 28 minutos na capital de Rondônia. Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo, participa maciçamente aqui. E eu agradeço a gentileza da minha amiga Paula Arruda, gostou de me ver de volta aqui e está cumprimentando o Robson pela entrevista. O Jonas Gonçalves dos Santos também entrou conosco aqui, o famoso Jonas Sena. O Edísio Ferreira Lima: não é justo e tem que mudar. Candidato sem voto tem que acabar com isso. Isso é crime eleitoral. Você entendeu? Não. Ele se refere aos candidatos que tiveram pouca votação e entraram. Ele diz: isso é crime eleitoral. Tá. Eu respeito essas posições, mas essa é a regra, né? É a regra do nosso sistema de representação. O Marcos Fonseca está ligado na Voz do Povo, cumprimenta a mim e o Robson, eu agradeço a gentileza dele. O Paulo César está ligado na Voz do Povo, no município de Candeeiro de Amari. Ele diz assim: ô Robson, não é desumano, aspas para o que ele diz, não é desumano o Davi contra Golias, o homem que está com a máquina na mão, como o Wildon, com a Cristiane, que só detém o apoio de seus colaboradores e de parte significativa da população. É o Davi e o Golias? Pergunta ele. Eu respondo: se partir da premissa que a frase é tirada de uma passagem bíblica, não é desumano, porque terminou o Davi ganhando do Golias. Agora, é óbvio que fez uma ilustração. Como é o nome dele? Rapaz, já fechei aqui. Daqui a pouco eu vi. Paulo, eu acho que é o Paulo César aqui. Paulo, há uma deformação, na minha opinião, que a legislação eleitoral, a reforma que aconteceu há 2 anos atrás, não observou. É deixar ir para a reeleição pessoas do Executivo ainda no cargo. Eu acho que deveria ter, o Congresso Nacional deveria ter afastado, deveria ter licenciado. Porque quer queira, quer não, vira um negócio meio desequilibrado. Você com estrutura na mão, mesmo que você diga que não está usando. Só em você estar presente todo dia, ou dentro do governo, ou dentro de uma prefeitura, termina isso desequilibrando a disputa. Aí eu concordo com ele nesse sentido. Mas a lei dura lex se lede, né? O Marcos Fonseca está com a gente, a jornalista Yasmin Daruishi também está na Voz do Povo. Eu agradeço, o jornalista Eranildo Luna, o Paraíba, também está com a gente. A Wanda Brazão Gonçalves também está ligada no programa. Robson, numa das suas análises que eu li, você dizia que o governador Marcos Rocha foi o grande perdedor dessas eleições. Eu cruzei com ele vindo num carro de som e eu num outro. Eu não vi as pessoas se dando conta que ali estava o governador. Há uma série de nuances que cercam a administração pública, sobretudo esta dele, de que ele mudou, virou um soberbo, não recebe as pessoas, se distanciou da população, se distanciou da classe política. O Marco Rogério esteve aqui dizendo para mim: olha, ele chegou lá na reunião da bancada e disse: eu estou vindo porque me chamaram, hein? Essas situações permitiram o distanciamento do governador e, consequentemente, não se levar a transferência do voto, do prestígio do governo ao seu candidato.
E você me responde daqui a pouquinho, depois do nosso próximo intervalo. Eu volto com o terceiro bloco da Voz do Povo, com a audiência lá em cima. Muito, muito obrigado a Sua Excelência ouvinte. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A Caiari FM está no ar falando de vida, fé e esperança. Só toca música boa que toca o seu coração e o coração de milhares de pessoas que nos ouvem diariamente. Aqui tem informação, evangelização, cultura regional, espiritualidade e muito mais. Graças a Deus e a você, sócio evangelizador, essa missão está no ar e não pode parar. Nesse mês de novembro, se cadastrando como sócio evangelizador e colaborando com R$40 ou mais, você ganha na hora um lindo presépio de cera que será abençoado na missa do Clube 103. E depois você poderá acendê-lo junto com sua família na noite de Natal. Torne-se um sócio evangelizador, cadastre-se pelo site radiocaiari.com ou pelo 3210-3621. Caiari FM, a rádio católica no coração da gente. Caiari 103,1. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular. Todo dia, ao meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo sempre assunto de interesse social. Bom, deixa eu vazar a Wanda Brazão Gonçalves. Boa tarde, Wanda, obrigado aí. Elisete Limeira também se ligou na Voz do Povo. O Marcos Terço também se ligou com a gente aqui. Vamos então continuar a atender, Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. A Marileia está ligada na Voz do Povo, é leitora e gosta das colunas do Robson, e diz assim: o fato do Wildon Chaves viajar sem dar satisfação para a Câmara, é assim mesmo que tem que ser? Ela quer uma informação, Marileia. Olha, Marileia, existem as regras, né? Tem uma lei que diz que o prefeito, determinados dias fora do município, ele pode. Mas se exceder, se eu não me engano, são 15 dias, se eu não me engano. Excedendo isso, ele tem que pedir licença ao Legislativo. Me parece que é isso. Senão alguém já tinha feito a denúncia e com certeza, se estivesse fora da lei, com certeza ele já tinha tido algum problema. Agora, é uma questão de fórum íntimo. Se eu tivesse no lugar dele, eu avisava. Claro. Até por questão de respeito ao parlamento. Exato. No bloco anterior, eu me reportava a respeito de uma coluna escrita pelo jornalista Robson Oliveira, de que o governador Marco Rocha foi um grande perdedor dessas eleições.
Eu dei um depoimento aqui que passei por ele num caminhão, ele falando num caminhão de som, as pessoas não se davam conta que era o governador. Tancredo Neves dizia, se o homem público não despertar na população a possibilidade de pegar na sua mão, ele precisa mudar de cantar em outra freguesia. Principalmente, Arimar, pegando exatamente desse seu raciocínio, quando você se elege dentro de uma circunstância nacional. Principalmente quando você não é uma liderança de massas, não tem uma empatia ainda com a população. E nem está querendo ser. Me parece que não. Por que eu escrevi aquilo? Porque ele chamou para si essa campanha na capital. Você vê que você tem outros dirigentes partidários, lideranças, que ficaram ali meio apoiando o candidato, mas meio equidistante, respeitando as lideranças locais. Ele não. Ele trouxe a candidatura do Bruno, chamou para si do Breno Mendes, fazia lives e mais lives, e dizia que era um alinhamento no debate mesmo, se você ver. Por que eu escrevi isso? Porque esse apoio dele foi para o debate entre os candidatos. O candidato dele disse lá que era apoiado por ele, estava pedindo voto, quem fosse alinhado com o governo e a futura prefeitura votasse nele. Esse foi o gancho que o Breno Mendes disse. E ele não tem voto ou não transferiu votos? Eu acho que as duas coisas. E o único político que eu observei nessas eleições do Estado que transferiu foi o prefeito de Ariquemes. O Alan Queiroz também. O Alan elegeu o irmão dele. Não, mas eu tô falando uma eleição de executivo, né? Que é uma eleição muito mais forte. Aí é outra coisa, porque de vereador, você só apenas trocou o nome, vai sair o irmão, entra o outro. Né? Quer dizer, a estrutura de campanha, mas a estrutura de campanha a gente sabe como isso se dá. A estrutura partidária, a estrutura de campanha, os Queiroz, eles são apoiados pela estrutura, pelo status quo da direção partidária. Todo mundo sabe disso. Bom, vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte do programa. Para você que se ligou agora, o jornalista Robson Oliveira é o nosso convidado. Bom, ainda em relação à candidatura do Breno Mendes, você acha que essa votação ele consegue ser o presidente da Energisa, como ele desejava? Presidente da Energisa não, eu acho que ele não entra nem na Energisa. Eu pessoalmente me dou muito bem com ele, tenho uma relação amistosa com ele. Ele tirou o foco da eleição, né? Eu acho que ele só errou, com todo respeito, com todos os méritos, e ele tem alguns méritos, sem dúvida, né? Sem dúvida. Dizer que ele não tem é loucura. E amigo ele da tem gente, mérito. Agora, mas o foco como candidato a prefeito, eu não votaria. Quando você só tem a principal bandeira, dizer que vai expulsar uma empresa do Estado, e eu sei que juridicamente não pode, mesmo que ele se elegesse. Então é mentira. Então, ele disse aqui nos microfones, no dia seguinte ela está fora daqui. Quem conhece um pouco, sabe pouco de direito, eu sou advogado também, isso, ele estava mentindo. Então não tem como eu achar que uma candidatura dessa, ela deslancha. Porque as pessoas, você engana um, engana outro, mas no geral, na média, você não engana todo mundo. Você viu surpresa nessa eleição aí de candidatos? Não é surpresa. Eu diria que quem teve um crescimento inesperado, é a palavra, foi o Coronel Flores, né? Ele vinha patinando ali nos 2%, se patinando para ser deputado estadual. É outra eleição, mas eu diria que ele está no jogo, né? Ele teve poderia dizer que foi o apoio do Daniel, não acredito não. Foi o apoio do Mauro, não acredito não. Acho que eu assisti o último debate promovido pelo site, e ele foi muito bem, se você olhar... Falta só traquejo. Faltam algumas coisas dele, falta traquejo, falta melhorar o carisma, né? Mas as propostas deles eram... Já um caminho andado. Meio caminho andado, porque as propostas deles, se você analisar, eram execuíveis, eram propostas de responsabilidade. Então, quer queira, quer não, ele conseguiu uma votação razoável. Não foi uma votação... enorme, mas foi uma votação razoável, principalmente para um militar que iniciou agora sua vida na atividade política, né? Vamos atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Dona Maria Eliette está ligada no programa, está dizendo essa linda programação, gostou da sua entrevista, muito obrigado. Queria saber como vai ficar a situação dos ônibus do bairro Triângulo. Dona Ana Fátima.
Dona Ana, não tem essa informação para a senhora. Posso levantar aí, não sei se a produção tem condição de levantar isso para mim. Bom, quero saber como vai ficar a questão dos ônibus. Mande um alô para nós, é o Denilson e o Ailson, plantonista, ligados na Voz do Povo. Grande abraço, então, ao Denilson e ao Ailson, plantonistas, nesse momento, ouvindo a Voz do Povo. Ricardo Rodrigues também está ligado conosco. Boa tarde. Por que CDS, cargo comissionado, não se caracteriza compra de votos? É o Arim, é assim o nome dele? Arim, é H-A-R-I-M. Por que cargo comissionado não se caracteriza compra de votos? Simplesmente porque é feito através de lei municipal, da Câmara dos Vereadores. Então é legal. A dona Maria José está ligada na Voz do Povo, me disse que o jogo é tão bruto que a chefe dela foi na casa dela para ver se tinham cartazes pregados e o carro estava plotado. Pode isso, Arnaldo? Não eu não sou Arnaldo, não, mas não pode. Não pode. Pode isso, Arnaldo. Vamos lá. Será que o Hildo, passando dos 100 mil votos, ele se cacifa para ser governador? Pergunta o Antônio Carlos. Ô, Arimar, eu já vi algumas pessoas escrevendo isso. Eu acho que isso é muito cedo. Não é assim, cada campanha é uma campanha, cada campanha toma seu formato. Se você olhar 2 anos atrás, 3 meses antes do resultado das eleições, ninguém imaginava que o Coronel Rocha ia ser governador de Rondônia. Então, eu sou mais ponderado nesse tipo de avaliação, porque amanhã a gente não sabe o amanhã. O Antônio José está ligado na Voz do Povo, cumprimenta o Robson pela entrevista, e diz assim: eu não poderia esperar algo que fosse ruim de uma entrevista entre nós dois. Ele está sendo muito gentil, generoso. Né? Eu agradeço a gentileza dele. Vamos para adiante aqui. O programa do Arimar é muito bom, ele gosta muito. É a dona Maria Helena do Tancredo Neves. Obrigado, dona Maria Helena, fico agradecido. O Antônio Paulo diz assim: e o Pimentel encolheu? Não, eu acho que ele está do tamanho dele. Politicamente? Porque se você olhar, o Pimentel, eu vi a propaganda dele, muito ruim inclusive, mas ele saiu bem no debate ele foi bem. O Pimentel, ele teve 35 mil votos, mas não esqueça que você tinha uma estrutura de governo, ele era secretário de saúde, usou aquela estrutura, deixou o pessoal dele, era alto e o governo era bem avaliado, não é igual esse tá aí não, quer queira, quer não, o Confúcio estava bem avaliado, nem à toa que virou senador. Mas logo depois, quando o Confúcio renuncia, que ele deixa a secretaria, ele se aventura à candidatura de deputado estadual, ele teve exatamente essa votação. Por isso que eu estou dizendo que esse é o tamanho dele. Ah, entendi. Vamos lá então. O que vocês acham da propaganda enganosa? Pois vimos nos debates que tudo é pura hipocrisia dos candidatos. Quem me diz aqui é o Denilson. Eu diria o seguinte, debate, eu já trabalhei. Aliás, dizem alguns candidatos, acho que eu sou especialista exatamente em debate. Debate, os candidatos são treinados para errar menos. Porque você pode ser o melhor debatedor do mundo, mas na hora que está ali, os nervos vão à flor da pele. Né? Não se engane, não. É muita informação. Na arena, a situação é outra. As informações, então, há um jogo de hipocrisia, eu concordo. Porque ele é montado. Você tem um público enorme que quer ver uma arena de sangue e você tem um público bom que quer ver uma arena de propostas proativas, decentes. Debate, é um misto. Essa é a retrata da sociedade. Vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo do programa. E a Cristiane, vocês não falaram, diz a dona Claudete Sena. A gente falou, mas vamos continuar atendendo então. Claro. A perspectiva da Cristiane é boa, a seu ver? Eu acho que ela já fez um grande feito. Conseguiu passar para o segundo turno, porque até os últimos 4 dias, quem dava quase que certo, e política, por isso que não é uma regra, não é uma soma concreta, né? O Vinícius não passar. É exato, né? Não é exato, era a palavra que eu estava buscando, obrigado. Ela tem seus méritos, senão não estaria no segundo turno. Todo mundo fala que quem vai com o prefeito da situação para o segundo turno é vencedor. Essa máxima pode ser levada em conta? Não. Você teve exemplos aqui em Porto Velho que o prefeito no cargo sequer foi para o segundo turno. Você só vai para o segundo turno se as pessoas reconhecer em você
que você fez alguma coisa. Se você não faz, acontece o que aconteceu com o Mauro. Não adianta tapar o sol com a peneira. Mauro não passou para o segundo turno com a máquina na mão. Muito bem. O meu ilustre Adailton, se o prefeito não tirar os táxis compartilhados, empresa nenhuma se sustenta em Porto Velho. Boa tarde, Arimar, Robson Oliveira. Eu estou bastante surpresa com o apoio do Vinícius ao prefeito Hildon Chaves e à professora Idalvina. Fale com a professora lá. Professor, isso é natural. Algumas pessoas vão... Eu vi muita gente discordando, usando, inclusive, que decepcionaram, e outras concordando. Isso faz parte da democracia. Se você olhar no Brasil todo, quem foi para o segundo turno, todos os outros candidatos estão declarando apoio. São Paulo, o Russomano acabou de declarar o apoio depois de uma luta fratricida contra o Bruno Covas. Sinceramente, eu não sou partidário do voto branco nem do voto nulo, né? Eu acho que você tem que escolher um ou outro, porque foi a vontade da sociedade mandar os dois segundo turno. Você tem duas opções, a não ser aquelas pessoas que têm uma vinculação ideológica. Eu já li, inclusive, algumas pessoas escrevendo, não voto nem nele nem nela porque eu tenho uma posição assim. Tem que respeitar, é assim mesmo, a sociedade é isso mesmo. A gente tem que respeitar e aprender a conviver com o dissenso, com as opiniões contrárias da gente. Até porque nós não temos a bola de cristal, né? Nem o dom da verdade. Nem o dom da verdade. Elisete Limeira, a política está cheia de gente carismática. Acho que isso não interfere. A política está cheia de gente carismática. Acho que isso não interfere. A pessoa tem que ser honesta com o povo. Você falou do carisma do coronel. Ela disse que está muito cheia de gente carismática. Mas o que conta mesmo, na verdade, é a empatia com o povo. Sim, mas foi nesse sentido. Eu não falei isso de uma forma isolada. Eu entendi. Né? Gesiel Samuel. É assim que é o nome dele? Gesiel Samuel. Que entrevista nota 10. Olha, Rob, você está gostando aqui, ó. Obrigado. Bom, meu amigo Heraldo Lima está em João Pessoa, seu conterrâneo. Disse que gostou da minha campanha, a carreata que eu fiz, não esperou que eu perdesse a eleição. Tá bom, Heraldo, muito obrigado. É rasgando seda, não. A Câmara perde você, perde o Walter Waltenberg, que eu achava que era uma candidatura muito boa. Você tinha alguns nomes, opção nós tivemos. Mas tem que respeitar o julgamento da população. É verdade. O Tércio Oliveira, bem-vindo à Voz do Povo, Arimar. Continue com a garra de sempre. O Bari Limoeiro, estou ligado nesse maravilhoso programa. Eu vou fazer mais um intervalo. Volto com o último bloco da Voz do Povo, rapidinho, só agradecendo aqui a Juliano, o Antônio Carlos, Zé Paulo, Paulo César, todo mundo gostando do programa. Também está conosco aqui, adorando a Voz do Povo aqui, ó. Está dizendo aqui, ó, Ana Paula, dos monstros da mídia. Obrigado, Ana Paula. A dona Irani se ligou na Voz do Povo. A Odete também está ligada conosco. O Carlos Venâncio. Também o doutor Tinoco ligou-se com a gente. José Tinoco, médico aqui do hospital das clínicas, também está ligado na Voz do Povo. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. O Antônio Pereira, que maravilha. A Luzia está batendo palmas para a Voz do Povo. A Gleice Leite está ligada em Cacoal também. Andréia Lima também gosta do programa. O Moisés, do bairro do Areal, também está ligado com a gente. O Antônio Paulo também bateu palma para nós. O Cleomildo, do Mina Linda, ligado na Voz do Povo. O Luiz Gonzaga está em Brasília, ex-deputado estadual. Um grande abraço, também. Está ligado com a gente aqui. Também está o Jari, publicitário, ligado com a gente. O Tiago Pereira, muito obrigado, Tiago. Também José Berque Nascimento, Inácio Lima, também a Rosilene Vasconcelos, muito obrigado. Bom, vou para o intervalo, volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou.
Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, hoje com a presença do jornalista Robson Oliveira, analista político, jornalista, advogado. Também está conosco o advogado José Gomes Bandeira. Ele está ligado com a gente, eu agradeço a gentileza dele. Obrigado. Bom, vamos continuar a atender, então, o ouvinte da Voz do Povo. O Antônio Carlos se ligou com a gente, está no bairro Nacional. Esse programa está excelente e que bom que o Arimar voltou. Obrigado ao meu ouvinte. Ele diz assim: ele foi candidato a vereador por um determinado partido que me pediu para omitir aqui. E o partido investiu só numa figura que ganhou a eleição. Pode fazer isso juridicamente? Arimar, eu não advogo na área eleitoral, mas me parece que sim, né? A próxima eleição é melhor você escolher um partido que faça a distribuição dos recursos mais equânime, né? Isso é uma mazela, Arimar. Você privilegia alguém que acha que em tese tem mais votos em relação aos outros. Mas se os votos daquele que teve 10, 20, são esses votozinhos, pouquinho, que soma e termina fazendo o coeficiente, fazendo a legenda. Então o dirigente partidário tem que respeitar, tem que ter uma atenção também com aquele que só tem 20, 30, 50 votos, porque é a soma desses votos que faz com que o partido consiga as cadeiras nos legislativos, seja estadual, seja municipal, seja Congresso Nacional. Pois é exatamente o que está me dizendo aqui o meu amigo Moisés no Republicanos. O Republicano investiu um valor alto em cima do primeiro candidato, que ganhou, e ele, na condição de presidente do partido, foi egoísta. Só pegou o dinheiro para ele, não passou para os demais. Eu sei que é um candidato, eu vou fazer um trocadilho, é melhor pastorar mesmo. Quer dizer, então, que o pastor que ganhou o primeiro voto e ganhou em primeiro lugar, ele... Não foi pastorado. Como pastor, ele deixou o rebanho dele e cair na boca do leão. Como político, ele já estreou bem, enganando todo mundo nesse caso, né? É um negócio bem estranho isso. O Hélio Fonseca está em Fortaleza, lembra do Hélio Fonseca? Lembro, Helhão. Está ligado na Voz do Povo. Bom, vamos continuar a atender Sua Excelência, seu ouvinte da Voz do Povo. O Antônio Carlos pergunta assim: o garçom encolheu? Desde a campanha passada. Se você olhar a votação dele de deputado federal
nas eleições estaduais passadas, ele perdeu, não só perdeu a campanha, como ele perdeu uma quantidade de votos enorme, inclusive no domicílio eleitoral originário dele, que é o Candeias. Ele encolheu. A Celiane Lelo do Caiari diz que no Recife virou baixaria entre os primos. Aqui tomara que a turma do fake news não entre em cena. Tanto o Hildo quanto a Cristiane, parece ser pessoas decentes. Acho que ela está em Recife, né? Olá, meu amigo. Gostaria de saber sobre os vereadores que estão fazendo protesto no TRE, querendo recontagem dos votos. Esse pessoal é ridículo ou não é? Pergunta o Márcio Nunes, do Socialista. O chamado de ridículo é muito, muito pesado, muito duro. Eu diria que estão perdendo tempo. Eu também acho. Arimar, pergunte ao jornalista o que ele acha da Cristiane. Será que ela ficou maior para ser candidata a deputada nesta eleição? É a Cida do Igarapé. Cida, ela já teve uma votação razoável. Não se elegeu para deputada federal, mas já teve. Na capital, se a gente olhar, se eu não me engano, mais de 20 mil votos. Quase 30 mil. Mas aí é no estado todo, né? Mas na capital, na capital ela já foi muito bem votada. Inclusive mais bem votada do que Mauro Nazif, que se elegeu. Estou dizendo dos votos da capital. Ela realmente vem crescendo. Se ela não lograr êxito nessa campanha de prefeita, ela com certeza será uma fortíssima candidata a deputada federal, porque geralmente, se você olhar os colegas delas que fizeram a mesma trajetória, viraram deputado federal, a exemplo do Léo e a exemplo da Carvalho, da Mariana Carvalho. Foram candidatos a prefeita, foram para um foi para o segundo turno, o outro não foi, e perderam as eleições, mas na eleição subsequente se elegeram com folga para deputado federal. É possível que ela seja, ela se cacife para ser uma forte candidata a deputado federal. Andréia do Nascimento está ligada na Voz do Povo. Os candidatos da esquerda que foram derrotados nessa eleição se diminuíram de tamanho também? Arimar, eu tenho observado, eu trabalho muito com pesquisa, você sabe. E algumas pessoas, algumas empresas pedem para eu fazer análise das pesquisas. Desde a administração do Roberto, quer queira, quer não, vamos pegar o PT, né, que já administrou a cidade. Porque o pessoal nunca administrou, então ele continua do mesmo tamanho. O PCdoB nunca administrou, continua do mesmo tamanho. Mas quem encolheu foi o Partido dos Trabalhadores. Isso é acreditado aqui ao desgaste enorme nacional que veio, e a gente sabe, não precisa estar repetindo as mesmas coisas, você pode concordar ou não, discordar se foi justo ou injusto, mas as pesquisas detectam isso, há um desgaste enorme das esquerdas. E eu volto àquele primeiro bloco, a gente discutindo aqui. Essas eleições, a população está dando um recado. Ele não quer extremismo, nem de extrema esquerda, nem extrema direita. E aumenta, então, a depuração, porque nos últimos tempos para cá, uma depuração de 70% numa Câmara, quase 70%, claro, é considerável. Claro, né? Claro. Eu acho que esse processo de depuração vai continuar. Né? Você, de 21 vereadores, você só se reelege 7, né? E olhe que alguns só se reelegeram porque foram puxados na legenda, na nominata, na legenda, na soma geral da nominata, da legenda, né? Então há uma depuração. O Antônio José Magalhães cumprimenta o Robson e a mim, e está dizendo que o jornalismo de qualidade feito, enfim, ele faz uma série de elogios a você e a mim. Da minha parte, eu agradeço a ele. E da minha, eu agradeço pela generosidade. Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte do programa. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. A dona Irani Nascimento. Você acha, Robson, que o debate da TV influencia no voto do eleitor? Depende, Arimar. Essa pergunta me fizeram ontem. Dona Irani. Ontem eu participei de um painel, né, regional, e me fizeram essa pergunta. Eu me especializei exatamente nessa área, nos bastidores de debates, né? Pode não ganhar, não ganha, mas influencia negativamente. Você pode perder votos. Aquele eleitor que está indeciso, mas pode inclinar no último momento para votar em determinado candidato, se a performance dele for muito ruim decepcionou no debate, com certeza ele perde. Foi aquela questão do Maurão, né?
Exatamente. O Maurão se destruiu naquele debate. Perdeu a eleição no final de semana. E ele não foi para o segundo turno, e foi o Marco Rocha por 8 mil votos. Foram 8 mil votos a diferença só, senão... O debate foi ruim. Foi muito O Garçom ruim. também perdeu a prefeitura com essa mesma situação. Mas se você... Eu faço uma análise do Garçom diferenciada. Por quê? Porque naquela eleição, o Garçom foi o candidato a prefeito, foi para o segundo turno mais votado. Não foi o Mauro. Não foi o Mauro. Foi o mais votado. No segundo turno, todo mundo se juntou com o Mauro para dizer, não, peraí, tenha santa paciência, com todo respeito que o Garçom merece, não é um medíocre, mas ele não estava, pela consciência média da população, ele não estava preparado para administrar uma cidade tão complexa e de problemas tão gigantescos como Porto Velho, sem nenhum desrespeito à pessoa dele. E continua não estando, na minha opinião, e volto a dizer, ele tem méritos, ele tem tentado melhorar, e isso não é, eu não digo só do ponto de vista intelectual, não. Você tem que ser mais pragmático, a empatia que você fala, isso é fundamental. Enfim, você tem que alargar os seus conhecimentos e alargar as suas relações. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a presença do Marcos Fonseca, também que se ligou na Voz do Povo. E, Robson, um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Arimar, eu que agradeço, né? Quando você me chama, eu venho com o maior prazer, porque eu sei que, primeiro, a audiência é muito boa, né? Você é um jornalista competente, respeitado. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho contigo. Lamento que você não tenha sido eleito, mas também tem um outro lado bom. Os ouvintes têm certeza de que terá você todo meio-dia aqui. Imagine você ter que perder vários programas porque está debatendo na Câmara dos Vereadores. E eu sei que você ia ser um vereador muito diligente, muito, muito presente. Um abraço e muito obrigado. Eu agradeço também. Reinaldo Sassi ligou na Voz do Povo. Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde feliz. Um abraço a Rosilene Vasconcelos, que acabou de entrar. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Caiari 103,1, a Rádio Católica no coração da gente. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. A competição pessoal muitas vezes transcende o universo esportivo e corporativo e instala-se até mesmo no ambiente familiar. São irmãos que disputam tudo como se fosse final de campeonato. Filhos que querem superar os pais em feitos e conquistas e talvez a rivalidade que traga os efeitos mais adversos seja aquela que aflora e frutifica entre os casais. O saudoso escritor e pensador Rubem Alves soube descrever de forma precisa esse tipo de relacionamento em texto atribuído à sua autoria, em que ele projetou a seguinte analogia que resumo nesse espaço.